você, querido, prezada ouvinte da Rádio FM Web Mundial. Deus é o teu refúgio, a fortaleza, o socorro, bem presente nas tribulações. Não tenha pensamento de derrota nesse dia. Agarre-se a Jesus, Ele é a força da sua vida. Ele vai fazer com que tudo que é bom prospere no seu viver. Se você se aliar a Ele, se você tomá-lo pela mão, Ele te segurará firmemente e trará os melhores resultados para agora e para a eternidade. Estamos aqui em nome de Jesus, também representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, trazendo ao seu coração uma mensagem de paz, fé e esperança. Queremos lembrá-lo de que a Igreja Adventista aqui na cidade, a qual eu represento, está à Rua Amador Bueno, 1355. Será um privilégio recebê-lo na quarta-feira, às 7h30 da noite. Um privilégio será recebê-lo no período da manhã do sábado, que é o nosso culto principal. Começando a partir das 9 da manhã, com a escola sabatina, e o culto divino a partir das 10h30 da manhã. E, finalmente, no domingo, às 7h30 também da noite, que privilégio recebê-lo para juntos adorarmos ao Senhor. Na região da Zona Norte, é a Avenida Duque de Caxias Norte, 1561. Estamos felizes com a sua sintonia. Estamos felizes com a sua sintonia em relação a esta rádio e, principalmente, tua sintonia em relação a Deus e o interesse nas coisas espirituais. Prepare o seu coração, muita coisa boa está por acontecer. Vai ligando aí o seu celular, vai mandando sua mensagem, estaremos orando por você no final do programa. Vai chegando o momento de ouvirmos uma linda mensagem de Deus, preparando o nosso coração para a mensagem de hoje, que tem como título Quando Deus Fala e o Homem Ouve. Mas, neste momento, você fica com a mensagem do quarteto Mensagem, Encontrei o Mestre. Como uma criança indefesa, eu te
bênção! Você é de Jesus. Sua paz, sua alegria e a salvação de Cristo está em você. Agarre-se a esta promessa preciosa que muito em breve toda a tua esperança se tornará uma realidade palpável. Breve Jesus voltará e colocará você no paraíso para o qual você foi criado. Há um paraíso no coração de cada ser humano. Fomos criados para a eternidade, para o céu, para o paraíso. Agarre-se ao propósito que Deus determinou para a sua vida, que é nobre, elevado, excelente e eterno. Queridos ouvintes, queremos lembrá-los de que este é um dos presentes que este programa e esta rádio têm oferecido a você. O grande conflito. Não fique com medo do título. Há uma apoteose, há um final muito feliz. Uma mensagem esclarecedora sobre os tempos atuais e os tempos proféticos. Peça o seu livro e faremos chegar até você. Você preparou o seu coração para a mensagem de hoje? São mensagens por demais importantes. Deixe o seu coração se enternecer e se convencer da importância destes assuntos que mexem com a eternidade. Vamos então ao tema principal. Quando Deus fala e o homem ouve. Você já esteve precisando de algum tipo de ajuda para a rota que havia perdido? Deus não nos deixou na escuridão deste mundo. Há luz. A palavra de Deus, no Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus tem trazido luz, Deus tem trazido sabedoria, conhecimento sobre os seus planos e o que vai acontecer em relação aos últimos eventos na face desta terra. E não nos deixou sem o seu esclarecimento. E o seu esclarecimento muitas vezes é pontual. Na hora da maior necessidade, ele ainda envia os seus mensageiros. Só que neste mundo nós vivemos numa batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Ontem estudamos um pouco sobre a igreja verdadeira, a igreja séria que devemos seguir. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro e o falso profeta, alguma coisa sobre este assunto. Claro que existe muito mais a falar do que estes versos que trazemos, mas aqui já é um início, é também um resumo daquilo que você precisa saber. Vamos perguntar à Bíblia sobre este assunto, sobre os profetas de Deus, quando Deus fala e o homem ouve. A pergunta número 1 que fazemos neste momento é a seguinte: a quem Deus promete revelar seus segredos? Amós, capítulo 3, verso 7, nos responde: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Dois conceitos muito importantes. Deus está em comunicação com o seu povo e com sua igreja, e ele usa o meio da profecia, o profeta, o mensageiro de Deus, aquele que ele escolheu, não o homem, para ser o seu mensageiro e dar a sua mensagem. A segunda pergunta que nos esclarece através da Bíblia, e ela nos responde, é a seguinte: como Deus se comunica com o profeta? Números 12, verso 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Claramente aqui nos é respondido pela palavra de Deus, de que Deus se comunica com o seu povo através do profeta, ou da profetisa, e isto através de sonhos ou visões.
Os sonhos são sonhos proféticos, não são sonhos normais. Não é qualquer sonho que Deus está falando com você. Sonho pode ser um elemento de confusão mental, um pesadelo, quando talvez o estômago está muito cheio e vai à cama para dormir. Então, uma reação da mente e do corpo para que a digestão não pare, não seja paralisada. Mas o verdadeiro sonho profético, este realmente causa uma impressão profunda na mente e no coração. É claro, é evidente. Em relação à visão, está de olhos abertos o profeta, segundo a palavra de Deus, mas a sua mente está conectada numa outra realidade que Deus lhe está mostrando. Terceira importante pergunta que fazemos à palavra de Deus: pode uma mulher ser profetisa? Joel 2:28 nos responde. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui nos responde perfeitamente a palavra de Deus, dizendo que sim, há sim condições perfeitas de termos as visões através de mulheres. A profetisa, sem problema nenhum. Nós temos no Antigo Testamento um nome conhecido chamado Débora, uma profetisa. No Novo Testamento, as filhas de Filipe, que profetizaram também, escolhidas por Deus para trazer a mensagem de Deus às pessoas. Vamos seguindo aqui, fazendo as nossas importantes perguntas para a palavra de Deus. Qual a primeira característica de um profeta verdadeiro? Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos, pelos seus frutos os conhecereis. Prezado ouvinte, aqui, como já dissemos e trouxemos um destes versos no estudo anterior, os frutos são muito importantes. Deus nos adverte quanto aos falsos profetas. Claro, se ele está dizendo que nesses últimos tempos deveríamos nos acautelar com relação aos falsos, é uma prova da existência do verdadeiro, porque o falso existe por causa da existência do verdadeiro. A importante pergunta que fazemos à Bíblia agora é: qual a segunda característica de um profeta verdadeiro? Isaías 8:20 nos responderá. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Olha que importante. A lei aqui está principalmente relacionada ao Pentateuco. Testemunho está relacionado ao escrito dos profetas canônicos, a palavra de Deus. Podemos resumir dizendo que o verdadeiro profeta, ele vai estar em harmonia, em sintonia com a palavra de Deus. Não vai fazer alguma previsão ou declaração que antagonize com aquilo que já anteriormente foi dito pelos profetas verdadeiros de Deus. A próxima pergunta: qual a terceira característica de um profeta verdadeiro? Jeremias 28:9 responde-nos. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Importantíssima esta qualidade do verdadeiro profeta. Suas palavras, suas profecias devem se cumprir. Claro que a Bíblia existe na palavra de Deus, profecias que são chamadas condicionais.
O profeta Jonas fez uma profecia condicional de destruição. O povo se arrependeu de Nínive e a destruição não veio naquele momento. É verdade que depois de muito tempo, Nínive foi destruída, infelizmente. Assim, a profecia é fiel e deve ser cumprida. E isso caracteriza a vida e o ministério do verdadeiro profeta. Chegamos à derradeira pergunta neste momento para a palavra de Deus: qual é o segredo para a nossa prosperidade? Segundo Crônicas 20:20. Perceba, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Que bela promessa! Devemos crer nos verdadeiros profetas e isto será prosperidade para nós em todos os sentidos da vida. Se olharmos mais, se observarmos mais, se atentarmos mais para a palavra de Deus e para o ensino dos líderes de Deus e para a profecia, vamos ser bem-aventurados, como diz o Apocalipse. Querido ouvinte, querida ouvinte, Deus está ansioso por ajudar a sua vida, por trazer alívio, cura, prosperidade e principalmente salvação, vida eterna. Que você se apegue a Jesus com toda a força do seu coração. Ainda preparando o seu coração para o momento seguinte, que será a intercessão. Ouça com o quarteto Novo Tempo o hino Creio em Ti. Cremos em Deus Pai, soberano e Criador. Nós cremos que, por seu poder, a terra e o céu criou. Seu eterno amor provou, seu Filho nos doou. Da queda nos ergueu, cremos sim. Cremos em Jesus, unigênito do Pai, perfeito Deus e eterno, autor da criação. Sofreu sem merecer, morreu mas ressurgiu, seu sangue nos remiu. Cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos no Espírito, o Deus Consolador, um ser real com seu poder, nos une como irmãos. Os reinos têm em suas mãos, desfaz as forças do mal, o seu poder nos dá. Cremos sim. Pode a terra parar e o tempo passar,
passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Cremos em Deus Pai, em seu Filho e no Espírito de amor. Cremos que os três unificam o poder redentor. Pode a terra parar e o tempo passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Pode tudo mudar, mas Deus não mudará. Cremos sim. Prezado ouvinte, você crê na palavra de Deus, ela é fiel. Você crê na igreja de Deus, ela é forte. Você crê nos profetas, eles são o caminho da vitória e da prosperidade. Sim, tudo isto está relacionado ao nosso Deus, nosso querido benfeitor, nosso Senhor Jesus Cristo. E ao ministério especial do Espírito Santo no coração e trazendo à luz a palavra de Deus, inspirando os homens e mulheres para que escrevessem esta carta de amor e de advertência à humanidade. Chegamos então à parte mais espiritual do nosso programa, a parte da bênção, da intercessão. Onde você estiver, concentre-se, exercite sua fé de uma forma especial neste momento. Oremos. Pai Celestial, que belo dia o Senhor nos tem providenciado. Um dia de alegrias, um dia de vitória. Nós também entendemos que as lutas são constantes nesta vida, mas a vitória vem do Senhor. E o Senhor é fiel, o Senhor não falha. Pode ser que o Senhor nos diga um sim imediato, um espere ou um não. Mas o Senhor sempre responde, o Senhor sempre está atento. E ao sincero é dado o privilégio de ver sua mão se movendo e nos protegendo e nos guiando em todo momento. Portanto, neste instante, oramos pelo João Paulo, nosso querido Graxa, que ele possa ser fortalecido, que sua mão esteja sobre ele para curar, fortalecer, e que seja grande o milagre em sua vida. Já temos visto muitas melhoras. Que o Senhor continue abençoando. Neste momento também oramos pela Isaura Raso, esta assídua ouvinte, que tem nos presenteado com sua constância. Que o Senhor continue abençoando sua vida constantemente. Hoje também oramos pela Aparecida, a irmã da Isaura. O Senhor deu mais um ano de vida para ela. Que bênção, que alegria. Que o Senhor continue prosperando a vida dela. E seja uma honra e uma glória ao nome do Senhor Jesus. Oramos também pela Elisângela, pela Laudícia. Que o Senhor as abençoe ricamente e que as maiores alegrias que elas gostariam de ter na vida sejam muito superadas pela graciosa provisão de Deus na vida delas. Abençoe de forma especial também o sargento Anderson, que ele encontre paz, alegria constante em sua vida.
e que Jesus seja o seu companheiro em todos os momentos, em cada instante, em sua vida, em seu lar, em sua família. Oramos também pela Elisa e sua família. Ó Senhor, prospere cada vez mais este pequeno lar e que sejam cada vez mais úteis na causa do Senhor. Abençoe também, Senhor, a Flávia e o Fausto e sua querida família. Que eles vivam para te servir, para te agradar em tudo, em todos os momentos. E assim, cada dia possam ser mais úteis na causa e logo recebermos juntos. Vamos, o sonoro bem-estar, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor no reino celestial. Oramos também pela Mara Lúcia, por toda a sua querida família, envolvendo filhos, netos, pela sua vida preciosa e pela sua família querida. Abençoe também a Tânia Moreto, em todos os detalhes, que o Senhor a sustente, a encaminhe, a fortaleça e dê cada vez todas as bênçãos, cada vez mais, todas as bênçãos, e que sejam elas bênçãos cumulativas. Querido Pai, obrigado pela tua presença aqui conosco, em todos os momentos, em cada momento e neste momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Prezados ouvintes, que momento especial estamos tendo juntos aqui, né? Buscando a Deus, buscando a vontade do Senhor, buscando a palavra de Deus. Você está fazendo muito bem. Saiba que você é um privilegiado. Todos poderiam ser, todos podem ser. Busque mais a Deus. Busque constantemente a presença de Deus. Divulgue este programa se tem feito bem para você. Estaremos aqui contigo, com você, com sua família, intercedendo por você. Estamos aqui à disposição, à inteira disposição de cada um de vocês. Neste momento vamos terminar o programa com um verso muito especial. Este verso poderia estar no estudo de ontem, ou talvez até deveria estar no estudo de ontem, mas cabe perfeitamente com o nosso tema de hoje. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deseja a igreja verdadeira? Procure aquela que obedece a Deus e tem fé em Jesus. A igreja verdadeira precisa ter o verdadeiro profeta, não o falso. E lemos então Apocalipse 12, 17, que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E finalmente, Apocalipse 19, 10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui não há enganação. Aqui há verdade. E que você seja apaixonado pela verdade, porque Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique com Jesus e tudo vai dar certo. Um bom dia para você.